Bom dia. Bom dia. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz desse Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer a oportunidade de estar entre vocês mais uma vez, poder rever amigos, ser recebido sempre com tanto carinho, numa atmosfera espiritual que nos ajuda, que nos apazigua, e poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita, um pouquinho do quase nada, praticamente nada, que nós já sabemos sobre o Consolador que Jesus prometeu. Aquele texto extraordinário que foi registrado pelo evangelista João, no capítulo 14, especificamente nos versículos 15 e 16, quando Jesus promete que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria ou nos enviaria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita, que nos reúne em plena manhã de domingo. Mais ou menos na metade do século XX, o poeta escreve uma canção que ficaria imortalizada na voz de vários artistas, vários cantores optaram por registrar essa canção na sua voz, ou através da sua voz. Tamanha beleza poética dessa música. E o refrão dessa música chama muito a nossa atenção. O refrão diz assim: tristeza não tem fim, felicidade... Isso não é do meu tempo. Eu acho até que quem respondeu acusou a idade. Talvez eu não devesse ter feito esse comentário. Comentário infeliz de mãe. Brincadeira. Ninguém desmente, ninguém discorda da beleza poética do refrão, mas nós espíritas discordamos dele. Belíssimo poeticamente, mas a doutrina espírita nos mostra uma outra realidade. A doutrina espírita nos mostra que se os ciclos de alegria, de paz, de tranquilidade têm fim, os ciclos de tristeza, de provação, de expiação, enfim, de sofrimento, também tem, graças a Deus. Tudo passa, como dizia Chico Xavier. Nas bem-aventuranças, que é aquele trecho pelo qual Jesus iniciou o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que, diga-se de passagem, é um texto tão extraordinário, o sermão como um todo, que Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e nós conservássemos uma cópia do Sermão da Montanha, nada se perderia. Então nós vamos perceber a sabedoria de Mahatma Gandhi, que percebeu o que nós não conseguimos perceber muitas vezes. E Gandhi não era cristão. Então olha com mais profundidade para esse contexto. Gandhi, não sendo cristão, percebeu o que nós cristãos às vezes não percebemos. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ele é um resumo de todo o Evangelho. Ele é um resumo de toda a Bíblia. Ele é um resumo de toda a bibliografia sagrada do mundo em sua história. E como nós dissemos, Jesus inicia esse sermão pelas chamadas bem-aventuranças, onde ele vai exaltar aqueles que parecem esquecidos pelo mundo. Entre outras coisas, Jesus vai exaltar aqueles que sofrem. E Kardec, codificador da doutrina espírita, na sua sabedoria, ele vai sintetizar todas as bem-aventuranças que tratam das nossas dores e dos nossos sofrimentos no 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. E às vezes nós não temos maturidade intelectual para entender o caminho que Kardec vai usar para comentar essa bem-aventurança. O nosso raciocínio está muito longe de acompanhar o raciocínio de um espírito tão evoluído quanto o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que em 18 de abril de 1857 assume o pseudônimo de Allan Kardec. Nós não temos, a maioria de nós não consegue
A gente capta alguma coisinha assim muito superficial. Nós não temos condições de acompanhar o raciocínio desse espírito, que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando o benfeitor vai comentar a chegada do Consolador, ele vai dizer assim: um dos discípulos mais lúcidos de Jesus vem à Terra. Emmanuel está caracterizando Allan Kardec como um dos espíritos mais evoluídos da equipe do Cristo e, portanto, um dos espíritos mais maduros, mais evoluídos de todo o planeta Terra. Por isso que eu digo sem medo de errar, Kardec é um ilustre desconhecido para nós espíritas. Esse milênio acaba e nós não entendemos Kardec na sua plenitude. O método de Kardec para comentar os trechos do Evangelho que ele escolhe é extraordinário. Nesse capítulo especificamente, ele vai fazer uma pergunta contrapondo o título, para nos levar à reflexão. Se o título é Bem-aventurados os aflitos, e bem-aventurado significa o quê mesmo, gente? Quem me ajuda, por favor? Isso, os encarnados agora, por favor. Eu só escutei desencarnado até agora. O que significa bem-aventurado? Em outras traduções, não está bem-aventurado, está ditosos. O que é bem-aventurado ou ditoso? Feliz. Felizes os aflitos, traduzindo isso para uma linguagem para qualquer mortal entender. Felizes os que sofrem. Aí Kardec vem com a pergunta dele: como posso ser feliz se eu estou sofrendo? Olha a inteligência desse homem. É uma pergunta te cutucando. Você se considera feliz sofrendo? Alguém aqui já consegue, nos momentos de sofrimento, falar graças a Deus? Será que esse graças a Deus é um movimento interno? Ou é uma máscara social? Tudo isso tem que ser respondido para você. É autoconhecimento. A dor, eu entendi que a pessoa sofre uma dor, ela vai dar valor no outro, no próximo. É uma evolução assim. Ferramenta, né? Uma ferramenta de progresso, né? Então vamos lá. Como posso ser feliz se eu estou sofrendo? A pergunta de Kardec é extraordinária. Ela é reflexiva. Porque se você disser eu não posso ser feliz sofrendo, você vai dizer o quê? Jesus está errado ao citar a bem-aventurança. E aí você começa a pensar, mas gente, Jesus não pode estar errado. Eu não entendi o que significa bem-aventurados os aflitos. E é aí que, na sabedoria extraordinária dele, Kardec vai começar o capítulo 5 com um subtítulo: Justiça das aflições. É o primeiro subtítulo do capítulo 5. Mas de que justiça nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa justiça ou da justiça de Deus? Com certeza da justiça de Deus. E a justiça de Deus é absoluta ou relativa? Quem me ajuda? Tudo que vem de Deus é absoluto. A relatividade é característica da criatura. Justiça para mim é uma coisa, para você é outra, para Kardec é outra, para Jesus é outra. E a de Jesus reflete de Deus, Pai, de Deus. O Pai e eu somos um. O único Espírito que reflete tudo perfeito com relação a Deus é Jesus. O resto tudo é relativo. Nós estamos falando de uma justiça absoluta, porque ela advém de quem? Da inteligência suprema, da causa primeira ou primária de todas as coisas, segundo a definição que o próprio Espírito de Verdade deu em resposta à questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Se essa justiça é absoluta porque vem de Deus, ela erra? Deus erra? Quem me ajuda? Deus erra. Então tudo que está acontecendo com a gente é justo. Tem alguma coisa errada ou injusta acontecendo com a gente? Esse errado é no sentido de injusto, não é no sentido das nossas ações. As nossas ações ainda escorregam porque nós somos imperfeitos. Kardec vai trabalhar com esse conceito do livro Céu e Inferno. Tudo que vem de seres imperfeitos é relativo. Está certo hoje porque eu faço o melhor que eu posso, mas amanhã certamente eu faço diferente. Então essa é a relatividade da ação do ser imperfeito. Tem alguma coisa injusta acontecendo com a gente? Não. Cabe aí quando a gente tem o que a gente merece? Exatamente. Por isso que ele fala em justiça das aflições. As nossas aflições são injustas? Tem alguma coisa acontecendo com a gente que não seja necessária? Não. Por isso que ele começa com esse subtítulo. Olha a inteligência desse homem. Justiça das aflições. Não tem nada de errado acontecendo com a gente.
Errado no sentido de injustiça, não das nossas ações, dos nossos plantios. Porque o plantio do ser imperfeito, ele é imperfeito, não tem como mudar isso por enquanto. Nós vamos mudar com o amadurecimento espiritual. Por isso que ele inicia sabiamente nessa construção. Porque toda vez que você lê um texto de um espírito verdadeiramente sábio, e quando eu falo em verdadeiramente sábio, eu tenho que fazer esse comentário, me perdoe. Toma cuidado com o que vocês estão lendo hoje. Toma cuidado com o que vocês estão lendo hoje. Tem muito texto aí que se diz espírita, desmente Kardec assim, descaradamente. Nós estamos indo e batendo palma para esse povo. Tem muito falso profeta no movimento espírita. Eu ia fazer essa palestra aqui, mas como ela é um pouco mais agressiva, que infelizmente para falar de falso profeta você tem que bater pesado, eu falei, não, eu vou pegar um tema mais leve. Cuidado, porque tem muito falso profeta no movimento espírita. Filtra muito bem o que você está lendo. Quer ler um livro que não tem erro? Leia Kardec. Sugeriu o livro dos Espíritos, o Evangelho Extraordinário, leia Kardec. Leia Emmanuel, que não tem escorregões. Aliás, toda a obra de Chico Xavier. Leia Divaldo Franco, que embora um pouco difícil, você também não corre risco de absorver conceito errado. Cuidado com o que vocês estão lendo, cuidado com o que a casa está estudando. Dirigentes da casa. Eu não sei nem quem são. Estou jogando no ar. Muita atenção para escolher obra para estudar. Porque eu posso estar trazendo uma obra que desmente Kardec aqui para dentro e lá na frente está escrito o quê? Centro espírita. Se é espírita, tem que seguir Kardec. Muito cuidado com as obras que nós estamos estudando. Mas vamos lá, dei uma desviada, vamos voltar. Na construção do conhecimento, o primeiro degrau, Kardec chamou de justiça das aflições. Porque se eu não entender que tudo que está me acontecendo é absolutamente justo, eu não consigo entender bem-aventurados os aflitos. Como é que eu vou entender que eu sou feliz, ou deveria ser feliz por estar sofrendo, nas nossas fases de dor, se eu não entendo que o meu sofrimento é justo? E nesse capítulo, Kardec vai trabalhar dois conceitos que eu queria comentar com vocês aqui. O primeiro deles, Kardec diz assim: Deus, não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, se eu sou punido é porque fiz o mal. Parece simples, né? Parece que não tem nada nessa frase, né? Vamos espremer para ver se tem alguma coisa. O primeiro termo que chama muito a nossa atenção é quando Kardec fala em Deus não podendo punir. Deus pune? Deus castiga? Não. Então Kardec errou? Não. É só você entender a ideia, porque às vezes o texto é limitado, a linguagem humana é limitada. Paulo de Tarso fala sobre isso em uma das suas cartas. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica ou dá vida. Letra é texto. Espírito é a ideia que está sendo transmitida. Então não se apegue no termo punição, porque ele dá a entender que Deus castiga. E para lidar com espíritos imperfeitos, Kardec usou uma linguagem que nós precisamos dela para poder entender. Então esquece a parte de punição. Toda vez que você lê punição e lê recompensa, troca as duas por consequência. Tudo é consequência do que nós oferecemos. O universo nos dá o que a gente entrega para ele. Por isso que não tem nada injusto acontecendo com cada um de nós. Então vamos lá. Deus, não podendo punir pelo bem que eu faço, porque as minhas ações no bem trazem algum tipo de consequência desagradável, usando o termo de Kardec, o bem que você faz ou que eu faço traz punição? Traz, gente? Não. Impossível. Tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos de bem feito só traz consequência boa. E aqui eu vou extrapolar, vou sair um pouquinho do raciocínio. Porque às vezes eu escuto espíritas falando assim: André, se eu fizer o bem, eu vou sofrer perseguição espiritual dos espíritos que não gostam do bem? Vou, gente? Vai. Isso deve me impedir de fazer o bem? Não. Por quê? Porque se eu atraio perseguidores, eu também atraio proteção. E parece que nós espíritas não entendemos isso ainda, gente. A proteção é sempre maior que a perseguição. Se nós estamos caindo por perseguição, é porque nós sintonizamos com ela. Tem
quando você entende isso, você resiste, né, às supostas... Pode tomar pancada de posições. todo lado, você vai levantar e continuar. Continuar. Nós precisamos entender isso assim, urgentemente. Tem perseguição? Tem proteção, e a proteção é sempre maior. O problema é que a gente sintoniza com a perseguição. Toda pessoa que faz o bem de consciência pesada, toda pessoa que faz o bem com medo, sintoniza com os perseguidores, não com os protetores. E nós precisamos entender isso. Faça o bem com alegria, qualquer que seja a tua atividade no bem, mesmo que não seja numa casa espírita, sei lá, um asilo, uma creche, aonde você fizer o bem, faça de consciência livre, com alegria. Você vai estar sempre sintonizado com a proteção, não com a perseguição. Nós precisamos entender isso. Mas voltando lá para a colocação de Kardec, qualquer ação no bem nossa só vai trazer consequências boas, vai trazer paz. Mas é aquilo que eu falei no começo, não é a paz externa, não é a paz que eu mostro. Jesus fala sobre isso no Evangelho. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Às vezes as pessoas não percebem que Jesus está dizendo que tem uma diferença entre a paz dele e a paz do mundo. Porque a paz do mundo, gente, é paz de comodismo. Ou seja, eu trabalhei o mês inteiro, peguei meu pagamento, paguei todas as contas, sobrou um pouquinho para tomar umas cachaças. Acontece aqui em Rio Preto também ou só em Severino? Só em Severino. Ah, só em Severino. Pois é. Isso é comodismo. Quer dizer, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, agora eu posso relaxar. Isso não é paz. Emmanuel diz, se eu não me engano, é um livro Pão Nosso, mas se não for, me perdoe. Emmanuel diz que a paz do Cristo é a paz da consciência limpa. Que diz o livro Consolador e diz o livro dos Espíritos também, que é a maior conquista de um espírito que amadurece. Vai pacificando, vai apaziguando o seu interior. Isso me lembra a questão 919A do livro dos Espíritos. Porque na 919 Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano, o homem, de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? Os Espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Mas como essa colocação é extremamente filosófica, ela dá abertura para muitas formas de interpretação, ela é abstrata, Kardec vai aprofundar. Todo mundo entende a sublimidade dessa máxima, mas como é que eu faço? É prática. E Santo Agostinho diz assim, já que nós estamos falando de paz de consciência, Santo Agostinho responde assim: faz o que eu fazia, por exemplo, passe em revista o teu dia, vê se em todas as horas em que você interagiu com pessoas, se você fez todo o bem que você podia ter feito, evitou todo o mal que podia ter evitado, e não perdeu nenhuma oportunidade de ser útil. Aí você deita e dorme tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui vai dormir tranquilo essa noite? Não. Dói isso, né? Porque a ética espírita, como ela é pautada na lei de Deus, ela é extremamente exigente. Antigamente bastava ser bonzinho para ir para o céu. O que é ser bonzinho? A ética espírita muda tudo. É necessário fazer-lhes o bem, está na questão 642 do Livro dos Espíritos, até o limite das tuas forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixares de fazer. A ética espírita é extremamente exigente. Por isso que as pessoas perguntam para mim: André, é bom ser espírita? Eu falo: é horrível. Eu queria muito ir na igreja uma vez por semana, pegar a hóstia, molhar a mão na água benta, fazer isso aqui, para mim estava tudo certo. Aí a ética espírita mostra: não é só isso, é um processo constante que leva, sabe Deus quantas encarnações. Nós estamos jogando as primeiras sementes. Não empolga, gente. Alegre-se, porque graças a Deus nós estamos encontrando o caminho, mas não empolga ainda não. Mas vamos voltar lá para Kardec. Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, porque se eu evitei o mal, eu senti vontade, não fiz, vai ter alguma consequência desagradável? Aqui eu vou extrapolar o comentário. Nós levamos muito ao pé da letra um conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que não está errado, é a gente que interpreta errado, chamado pecado por pensamento. E as pessoas ficam assim: não, se eu tiver um pensamentozinho de 1 milésimo de segundo e o pensamento for errado, isso vai ter consequências. Será? Será que Deus, entre aspas, puniria seres imperfeitos que pensam bobagem o tempo todo?
Será que um Deus que me ama, quando Ele percebeu que eu tive vontade de fazer uma coisa errada e não fiz, Ele vai valorizar a minha vontade ou vai valorizar o meu controle? Se Ele me ama. Pensa um pouco, gente. Nós estamos usando doutrina espírita para nos tornar auto-perseguidores. Se você pensar o tempo todo, você não está sintonizado. Aí. Gente, quantos milhares de pensamentos errados a gente tem durante o dia? Toma uma fechada no trânsito, o que você fala? Vai com Deus? Você pode até não falar um palavrão, você pode não xingar, mas você já segura a tua vibração. Mas houve uma energia que não deveria ter acontecido, porque a gente não consegue segurar. Você acha que Deus vai valorizar o quê? O pensamento que eu tive? A vontade que eu tive de xingar? Ou o meu autocontrole? Ele me ama. Será que cada pensamentozinho de milésimo de segundo vai me trazer consequências tão graves assim? Se Deus sabe que eu sou imperfeito e vou fazer isso o tempo todo? A gente leva esse conceito do pecado por pensamento muito ao pé da letra. Sugiro que a gente leia esse capítulo com mais atenção para a gente perceber que não é bem assim que acontece. Então, Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, se eu estou sendo punida porque eu fiz bobagem. Na linguagem de criança, eu fiz caca, lembra a gente da caca? Não, filho, não põe na boca não que é caca. Pois é, nós fizemos caca. Tem alguém aqui passando por algum tipo de sofrimento? Só se manifesta se quiser e ele vira a câmera para lá. Tem alguém aqui passando por algum ciclo difícil? Seja financeiro, o país inteiro, né? Esquece essa parte. Até porque vai ter passo, depois a gente precisa manter a sintonia. Saúde, problema familiar, tem alguém passando? Se nós estamos passando por algum tipo de problema, o que nós plantamos? No passado. Mais remoto ou menos remoto? Nós vamos conversar sobre isso daqui a alguns instantes. E Kardec foi extraordinário nesse comentário também. Quem está sofrendo é porque plantou errado, gente. Isso é justiça absoluta, não tem como discutir isso. Não tem como você sofrer se você é perfeito. Aliás, Kardec vai trabalhar com esse conceito no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. O sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente quer dizer natural. Todo ser imperfeito sofre. Se você é imperfeito, meu filho, prepara. E se não está sofrendo, ainda vai cair alguma bomba no teu quintal. É natural para seres imperfeitos. Não tem como evitar isso. A gente tem que ter sabedoria para enfrentar. Não fuja, porque não tem como. Outra colocação do Kardec que eu acho extraordinária, lá, ainda no item Justiça das Aflições. Todas as nossas vicissitudes têm uma causa, e se Deus é justo, a causa é justa. Gente, tudo que eu falei até agora, faz uns 15 minutos, tem alguma novidade? Talvez eu esteja abordando de uma forma que você nunca ouviu, de uma forma um pouco mais profunda, enfim. Mas é novidade as informações? E mesmo assim a gente reclama, né? Vocês também ou só eu? Quer dizer, a gente sabe que é justo, sabe que tem uma causa, que Deus não quer ninguém sofrendo. A hora que eu começar a trabalhar para corrigir o erro, o sofrimento vai começar a diminuir, e mesmo assim a gente prefere reclamar do que trabalhar para corrigir. Vai ser infantil espiritualmente assim, no brão. Porque esse capítulo 5, aliás, todo o Evangelho, né? Mas eu gosto muito desse capítulo. Ele nos foi dado para a gente mudar a conduta, para a gente entender que está tudo perfeito. Lembremos, é a justiça de Deus, e tudo que é de Deus é perfeito. Está tudo perfeito. Não é possível que um Deus que toma conta do universo inteiro, qual o tamanho do universo? Você consegue imaginar? A nossa galáxia já é um negócio que a nossa imaginação não acompanha. Não é possível que um Deus que toma conta do universo inteiro perdeu o controle da tua vida, ou da minha. Então está tudo certo. Ah, mas André, eu estou sofrendo. Muda o plantio, que a colheita vai mudar. Não existe nada injusto acontecendo. Cada um de nós está na família exata, na casa exata, no trabalho exato. Está tudo dentro de um planejamento. Como nós conversamos com o Geraldinho um pouquinho antes aqui no começo. São ferramentas pedagógicas. Porque se tem alguém no mundo que é um perfeito pedagogo, é Deus, gente. Mais perfeito organização de Se tem um pedagogo, perdão, pode falar. Bagunça nossa.
A organização é de quê? Se tem alguém que é um pedagogo extraordinário, é Deus. Tudo que está nos acontecendo são ferramentas pedagógicas para a educação de filhos ainda bastante imaturos. Está tudo certo. Outro subtítulo que Kardec, o segundo aliás, dentro de uma sequência, na construção do conhecimento, Kardec chamou de causas atuais das aflições. Para quem não está acostumado com leitura de Evangelho, causas atuais das aflições significa aquilo que eu estou plantando nessa encarnação. E por que isso é extraordinário? Porque nós espíritas estamos criando rota de fuga com conhecimento espírita. Rota de fuga com conhecimento espírita. E nós estamos com mania de falar que tudo é problema reencarnatório. Quer dizer, tudo que eu fiz de errado foi na encarnação passada. Por quê? Porque indiretamente o que nós estamos dizendo? Nessa encarnação eu estou fazendo tudo? Tá, faz de conta. Olha a rota de fuga. Não, tudo que está errado aqui, eu fiz lá atrás. Nessa encarnação está tudo certo. Só estou colhendo o que eu fiz lá. Será? Será que nós estamos fazendo tudo certo nessa encarnação? Aqui em Rio Preto vocês têm um problema chamado consumismo. Eu não vejo shopping. Eu costumo brincar, por favor, não leve isso ao pé da letra, gente, que vitrine de loja de sapato e mulher tem um magnetismo. Depois você tem que desgrudar. Gruda no vidro assim. Por favor, gente, é só uma brincadeira, não se ofendam, tá? Quantas vezes a gente compra coisas que não está precisando com dinheiro que não tem para impressionar gente que a gente não gosta? Por quê? Porque a vizinha comprou uma televisão de 50 polegadas, a minha tem que ter 55 no mínimo, porque tem que ser melhor, tem que ser maior. E aí a sala é pequena, não cabe. Põe na diagonal, assim, não cabe sofá, tem que sentar no chão, ou assistir TV em pé, ou ficar ligado só para desencarnar, a gente assiste pela novela, ou pela janela. Mas por quê? Porque a da vizinha tem 50, a minha tem que ser maior. Nós fazemos isso? E aquele sujeito que compra um carro em 90 prestações, não dá um centavo de entrada. Chegou no meio do carnê, só as outras 45 prestações. Dá o preço do carro, ele já pagou um, deve outro, o carro já desvalorizou em 4 anos. Ótimo negócio para o vendedor. Para a concessionária, mas para nós, péssimo. Mas a gente faz, por quê? Porque tem que ter carro chique. Não é assim que a gente faz? Quanto dinheiro a gente joga fora, gente? Quando a gente amadurecer espiritualmente e olhar para essa encarnação, fala, meu Deus, eu joguei milhões fora. Mesmo a gente que tem um salário de gente normal, a gente vai olhar e falar, quanto dinheiro eu joguei fora? Comprando coisas que eu não precisava. Celular é um negócio assim. O cara tá com um celular bom no bolso, mas ele quer um que faz isso, que faz aquilo. A única coisa que o celular não faz hoje é ligação. Tira a foto, manda e-mail, manda o WhatsApp. A única coisa que ele não faz é ligar. Que era o que devia fazer. Então a gente vai começar a perceber o quanto nós somos imaturos espiritualmente. Agora me ajuda. Principalmente nessa fase que a gente está agora, é começo de ano, a gente ainda está pagando dívida do ano passado, né? Não é dívida reencarnatória não, gente, é dívida financeira mesmo. Aí o sujeito se ilude com um tal de 13º e gasta o 13º, o 24º, o 37º. Aí vira problema reencarnatório, mas para frente, demora 10 encarnações para pagar o que ele gastou. E isso é problema reencarnatório? Foi na encarnação passada que eu gastei demais? Mas aí o que a gente fala? Não, meus problemas financeiros são kármicos. Não, não são não. São desorganização mesmo. E dessa encarnação, não joga a culpa em reencarnação. É tudo dessa encarnação. Kardec tem um trecho que eu nunca vi ninguém comentar ali. Ele fala assim: grande parte das nossas vicissitudes está sendo causada nessa encarnação. E esse movimento de falar que tudo é reencarnatório é fuga. A gente não quer admitir o que está fazendo errado agora. Olha para o texto com mais atenção. Quer ver outra rota de fuga? Não sei se acontece aqui em Rio Preto, mas seria assim: tudo é culpa de espírito. Nós não temos culpa nenhuma, mas tudo que eu faço de errado foi o espírito que mandou.
Tudo é culpa. Antigamente era do demônio, né? Do capeta, do Satanás, enfim. Antigamente era culpa dele. Agora que a gente sabe que ele não existe, a culpa não é mais dele, mas é do obsessor. Só mudou o nome. É sempre responsabilidade. A gente nunca chama a responsabilidade pra gente. É outra rota de fuga. São duas principais: problema reencarnatório e tudo é culpa de espírito. E eu fico me perguntando, quando é que a gente vai amadurecer e falar culpa ou responsabilidade minha? Eu plantei errado, eu vou colher. Eu sou responsável pelo meu plantio. Ah, mas André, eu sou influenciável? Todos nós somos. Todo espírito imperfeito é influenciável por falta de valores morais. Quando você constrói um valor moral assim, definitivamente ninguém te influencia, nem encarnado nem desencarnado. Ah, então alguém pode me levar a fazer alguma coisa errada? Pode, se eu tiver imperfeição. Então, em essência, a responsabilidade é minha. Porque, na verdade, o correto não é dizer me levaram. O correto é dizer eu me deixei levar. Todo ser influenciável se deixa levar. Seja por influência de desencarnado, seja por influência de encarnado. A gente acha que é só desencarnado que influencia a gente. Conversa. Nós somos influenciáveis e um influencia o outro. No plano físico também. Então são duas rotas de fuga. Tudo é problema reencarnatório e tudo é culpa dos espíritos. Quem vê pensa que a gente não está fazendo nada errado. Causas atuais das aflições. A maioria está sendo plantada agora. Quer ver outra situação típica? A gente quer casar. Aí olha para uma moça, ela é linda. Opa, é essa que eu quero. E de preferência tem que ser bonita e rica, para não perder a viagem. Para matar 2 coelhos com uma paulada só. Só que às vezes, muitas vezes, quase sempre, nós somos pessoas assim emocionalmente complicadas, né? Cada uma aqui tem seus traumas, cada uma aqui tem as suas dificuldades. Vamos falar o português, a gente é melindroso, não é? Vocês são, só eu. E uma pessoa que tem dificuldades emocionais precisa de quem do lado? Uma pessoa bonita e rica ou uma pessoa compreensiva que me ajude a caminhar e caminhe comigo? Quem me ajuda? Rico ou compreensivo? Compreensivo. Compreensivo. Mas qual foi o critério? Foi compreensão? Não. Foi? Beleza aí? Tem uma chance imensa desse casamento não dar certo, concorda? Imensa. Só que a gente é tão imaturo, eu ia falar cara de pau, mas é muito agressivo, né? A gente é tão imaturo que a gente fala assim: minha separação estava no planejamento reencarnatório. Acorda cedo e vai para laranjas. Não, a minha separação estava no planejamento. Onde está escrito isso? Me mostra. Pode pegar Kardec, pode pegar André Luiz, pode pegar quem for. O compromisso é assumido para você levar até o fim. Embora o livre-arbítrio nos dê o direito de sair do compromisso se a gente percebe que não está dando certo. Você vai entender que na verdade ele teve o benefício, né, o dia que ele tiver a prova do acompanhamento. E geralmente fora, né? Fora. Geralmente a gente sai da situação para poder apaziguar por dentro e falar: nossa, estava certo, eu não percebi. É fácil de entender isso. Quantas vezes a gente só dá valor para alguma coisa e depois se perde? A saúde é típica. É verdade. O sujeito não se comporta bem, acaba com a saúde, tem um infarto. Se ele não desencarnar, aí para de fumar no dia. Arruma tempo para fazer atividade física que nunca tinha. Por quê? Porque a água bateu nos olhos. Nos olhos. E ele teve que aprender a nadar. Sandália de solteiro, por isso. A hora que a água bate nos olhos, o sujeito tem que aprender a nadar. Só dá valor quando perde, infelizmente. Isso é sinal de imaturidade espiritual. Mas o importante é a gente entender aqui o seguinte: grande parte, a grande maioria dos nossos problemas está sendo causada agora. Vê se vocês fazem isso também ou só eu. Nossa, quando eu vi eu já tinha falado. Ah, Jesus, quando eu vi eu já tinha feito. Só que às vezes uma palavra de 2, 3 segundos pode gerar séculos de problemas. Uma ação de 2, 3 segundos gera milênios de resgate. E a gente fala: ah, não foi na encarnação passada. Não, é nessa mesmo. Por falta de planejamento, por falta de pensar antes de falar, pensar antes de agir. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Conta até 10 antes de falar. Conta até 10 antes de agir. Nós já ouvimos isso milhares de vezes, mas a gente fala: ah, isso é tonteira. É tonteira, então na próxima encarnação você resolve. Fazer o quê? Mas é lógico que
existem problemas que são questões, né? Que são reencarnatórias. É o item seguinte. Kardec vai trabalhar com o conceito de causas anteriores das aflições. Aí nós estamos falando de causas reencarnatórias. Porque muitas vezes... Oi, pois não, desculpa. André, dá licença. Pois não. Eu acho que todos nós entendemos relativamente, absolutamente, que as nossas imperfeições causam os nossos sofrimentos e que eles são inerentes à justiça ou proporcional àquele nosso merecimento. Acho que isso é um ponto muito importante que todos nós compreendemos de certo modo. Mas eu acho que o grande problema que nós temos é entender aonde que está o erro na nossa atual encarnação que está levando ao nosso sofrimento. Porque nós usamos normalmente os chamados mecanismos de defesa do ego, são mecanismos que nos desviam a atenção realmente daquela sinceridade na nossa intimidade, de entender realmente onde que estamos, qual é o mecanismo que estamos levando a esse erro. Entendi. Tá? Talvez seja uma grande dificuldade a gente ser realmente sincero consigo mesmo, na nossa intimidade, e entender o que nós estamos fazendo de errado constantemente. E não são erros brutais, no meu entender, são erros pequenininhos que nós estamos cometendo constantemente. A maioria são pequenos erros, né? Tá? Ninguém aqui mata, ninguém aqui rouba, para carro onde não devia. Pequenos erros, né? Uma coisa que precisa ser comentada são os nossos automatismos. Você tocou nesse assunto. Nós vivemos por instinto ainda. Embora tenhamos chegado à idade da razão, o ser humano chegou à idade, o espírito que já chegou à fase humana chegou à idade da razão, mas ainda age por instinto. Tudo que nos acontece tem um automatismo. Pisou no meu pé, no mínimo eu tiro o pé. A maioria de nós tira o pé e voa na garganta. Pô, você não viu meu pé aqui? Então é necessário reconstruir os nossos automatismos. Jesus falou sobre isso. Se alguém te bater numa face, porque qual é o teu automatismo? Bateu numa face, o que você faz? Dá nele. Você não oferece a outra, você dá na dele. É um automatismo. O que Jesus está dizendo? Refaça o teu automatismo. Ele não condenou a defesa. Aliás, isso está textual no Evangelho. Ele não condenou a defesa. Se você levar o pé da letra, você vai tomar aqui e vai dar outra. Você faz isso? Alguém faz isso? Não existe isso. Nem Jesus fez. É um símbolo comentado extraordinariamente por Kardec. Ele não condenou a defesa, ele condenou a vingança, porque é o automatismo. Quem bate, quem apanha, quer bater. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então ele está dizendo o quê? Reconstrua o seu automatismo. Porque a gente chegou na idade da razão, mas vive por instinto ainda, gente. Muita coisa que a gente faz automaticamente. É automático. O estímulo a gente não pensa para responder ao estímulo. Quando viu, já fez. Então, uma das formas é essa. Outra é o que você falou. É ser sincero consigo mesmo. Porque a gente é tão imaturo que a gente ainda mente para nós mesmos. Faz coisas erradas e inventa desculpa para fazer. Quer ver um exemplo? Lembra que eu falei dos falsos profetas espíritas? Tem gente que lê aquilo e se você falar, presta atenção no que está escrito, ele está desmentindo Kardec, ele briga com você. Ele sabe que está errado, mas ele está mentindo para ele mesmo. Para não ter que admitir, não, realmente isso aqui não é legal, eu não devia ler isso. Quanta gente está brigando por causa de política? Por causa de política, amizades estão sendo desfeitas. E a gente sabe que não devia fazer isso. Porque visão política, cada um tem a sua, gente. E a gente continua amigo do mesmo jeito. Quer dizer, isso é característica de gente madura. Mas a pessoa sabe que não deve desfazer uma amizade para a política, mas ele inventa uma desculpa. Mas a gente mente para nós mesmos, como o senhor comentou. Mas eu acho que o grande segredo dentro do seu comentário é a gente pensar o seguinte: a cada estímulo que eu recebo, qual é o meu automatismo? Eu penso para responder? Se eu penso, eu estou saindo do automatismo, eu estou usando a razão. Mas o problema é que a gente não pensa. Caso típico: você sabe que você vai chegar no serviço amanhã, segunda-feira já é um dia complicadíssimo.
por natureza. Parece que Deus criou a segunda só para estressar a gente. E você sabe que vai ter aquela reunião complicada com aquela pessoa complicada. Se você agir pelo automatismo, o que você faz? Você já chega de cara feia e pensando assim: se ele falar, eu vou na garganta dele. Automatismo, milenar. Se você agir pela razão, o que você faz? Chega numa sintonia boa e já planejando: eu não vou sintonizar com ele. Isso é razão. Isso é aprendizado. Mas a gente não faz isso. É muito mais tranquilo, como Jesus fala, né? É a porta larga. Deixa correr no instinto, do jeito que eu sinto. Deu para acompanhar? Dá para entender? Nós precisamos pensar antes de agir. Nós chegamos à idade da razão, mas não estamos usando. É uma ferramenta que está enferrujando lá no teu quintal. No teu quintal, no teu porão psíquico. Ok? Vamos voltar lá para Kardec. Ele fala assim, que alguns problemas não tem como você descaracterizar no sentido da reencarnação. Como é que uma criança já nasce doente? Sem reencarnação, como é que você explica uma criança com câncer? Ah, mas os pais têm um comportamento assim ou assado. Espera aí, que Deus é esse que deixa o pai ou a mãe se comportar mal e o filho nasce doente? Não existe isso. Não tem como isso acontecer na justiça de Deus, a menos que ele traga alguma coisa que precisa aflorar para que haja um resgate. Em linguagem fácil de entender, embora eu não goste dessa linguagem, tem alguma dívida para ser paga. Por que pessoas nascem faltando membros? Por que algumas perdem um membro durante a vida e a gente está aqui sem perder nenhum tipo de membro, parte do corpo? Se a justiça é perfeita, tem que ter uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. Agora cuidado, porque muita coisa a gente está fazendo errado e está achando que é problema reencarnatório. A pessoa vai, está usando uma faca, está distraído com a cabeça na lua, leva um susto, perde o dedo. Ah, é reencarnatório. Se você estivesse prestando atenção, você evitaria o problema, não evitaria? Pois é, então não pode ser reencarnatório. Foi bobeira tua naquela hora. Tudo isso tem que ser pensado, mas é lógico que há problemas que são reencarnatórios. Quando a gente fala que a maioria das nossas dores está sendo causada agora, isso não quer dizer que não exista nada no sentido reencarnatório. Eu diria até que a maioria dos problemas está sendo causada agora, mas os mais difíceis de resolver, aquele que testa a tua paciência, testa o teu planejamento, testa tudo em você, os mais difíceis vêm de outra encarnação e não resolve na hora que quer. Não, chega, não aguento mais. A gente vê muito isso em casamento, né? Eu vou aguentar esse traste, que é para não reencarnar do lado dele nunca mais. Próxima encarnação, eu no Brasil e ele no Afeganistão. Resgatou? Não. Porque nós não viemos aqui para suportar, nós viemos aqui para amar. Com esse pensamento, você já se amarrou a essa criatura mais umas 4 encarnações. Aguenta firme. Mas para encerrar essa parte, porque o tempo está correndo, o relógio está de sacanagem comigo. Existem problemas que são reencarnatórios. Sem reencarnação você não explica. É humanamente impossível. É aquela história, né? Você sabe que não tem explicação, mas tenta inventar uma porque a gente mente. Até pra gente mesmo. Próximo item que Kardec comenta, com extrema sabedoria, ele chamou de esquecimento do passado. Por quê? Porque na nossa imaturidade, a gente fala assim: ah, se eu soubesse o que eu fiz na encarnação passada, seria mais fácil. Não. Em 99% dos casos seria muito pior. Porque muito do que a gente não enxerga advém de um sentimento complicadíssimo, chama culpa. E pior, no nosso caso, por causa da reencarnação, culpa inconsciente. Você plantou lá atrás, mas você lembra? Foi na encarnação passada, a gente lembra? Não lembra, graças a Deus. Então é culpa inconsciente. Se fosse consciente, eu sabia, ó, fiz errado ali, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu tenho que fazer para resolver. Mas a culpa inconsciente é complicadíssima. Então vale a pena saber o que você foi na encarnação passada? Diz Kardec no Evangelho que Deus passou um véu sobre as nossas encarnações, sobre as nossas lembranças passadas. Se Deus sabe mais do que nós, eu tenho essa desconfiança. Eu tenho a ligeira impressão que Deus sabe mais do que nós, gente. Se Ele passou esse véu, o que é para fazer? Deixa o véu quieto lá. A menos que você seja como a maioria do movimento espírita. Faz uma pesquisa aí.
A hora que o povo estiver saindo do centro, pergunta o que ele acha que foi na encarnação passada. O que vai dar? Só rainha, rei, sacerdote, faraó no Egito, só dá coisa boa. E a gente está sofrendo por quê? Rapaz, não tem um bêbado, não tem uma prostituta, não tem nada. E a gente está sofrendo por quê, será? Porque Deus foi injusto, né? A gente é imaturo pra cá. Só foi top de linha em termos sociais. E a gente está sofrendo por quê? A gente pensa nisso. Estamos sofrendo é porque pisamos na bola e pisamos feio. Senão Deus seria injusto. E não nos esqueçamos, sofrimento não é punição, é ferramenta pedagógica. É Deus dizendo, ajeita o que você fez para você se libertar no resto da caminhada. Graças a Deus que Ele está nos libertando. Ou está oferecendo oportunidade de nos libertarmos. Mas em termos de autoconhecimento, tem alguma forma de saber mais ou menos o que a gente fez nas encarnações passadas? Não é saber quem foi, aonde viveu, não. Mas mais ou menos o que a gente fez? Pode ser útil? É útil, não pode. É útil. Como é que eu faço? Tem que trazer um médium para fazer uma revelação aqui? Sugestão de amigo, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque se Deus passou, você tem que ser um médium assim, do nível de Chico Xavier para cima para revelar com segurança. É aí que vem falso profeta. Porque toda vez que eu trago alguém para responder o que não é para ser respondido, eu estou atraindo falso profeta, encarnado e desencarnado. Até porque toda resposta de fora pode não fomentar o autoconhecimento. Como é que eu faço? Qual o indício que eu tenho que me dá a entender o que eu fiz nas encarnações passadas? Porque você tem mais dificuldade. As nossas tendências, as nossas imperfeições. Olha para o teu comportamento. Olha para aquilo que você pensa. Porque nós somos, diz Emmanuel, o que nós pensamos. Presta atenção no que você pensa, desde a hora que você sai da cama até a hora que você vai dormir. Porque às vezes o desdobramento é inconsciente, a gente não consegue lembrar. Então vamos nos apegar no que nós temos em mão. Presta atenção no que você pensa, da hora que você abre os olhos de manhã até a hora que você vai dormir. Teus pensamentos são sempre bons, sempre positivos, sempre de alegria, sempre de incentivo, ou tem algum seca-pimenteiro aqui? Aquele tem sempre uma notícia ruim, o profeta do pessimismo. Nós somos o que nós pensamos. Tem muito rei reencarnado por aí que mantinha o seu reino assim, né? Com mãos de ferro. Hoje ele reencarna professor. Tem professores aqui? Além de mim? Qual a lógica disso? Antigamente você levava um reino com mãos de ferro. Hoje você controla 25 alunos. Ó Deus falando, baixa a bola, filho. Lá era mãos de ferro. Aqui, 25 alunos, você não consegue chegar na lousa para começar a tua aula. Por que será? Faz sentido? Faz sentido? É Deus dizendo, baixa a bola. Você não manda. Você não tem esse poder todo que você acha que tem, não. Isso está acontecendo o tempo todo. É ferramenta pedagógica. Para aprender a ser melhor. Oi? Para aprender a ser melhor. Para hoje ser um pouquinho melhor, ou se você quiser, menos ruim do que ontem. E amanhã, um pouquinho menos ruim do que hoje. Todas as nossas situações de vida, gente, estão dentro de um planejamento. Está escrito no Livro dos Espíritos. Escolha do gênero de provas. E você quer entender planejamento reencarnatório? Leia um livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz. Planejamento reencarnatório detalhado. André Luiz foi buscar essas lições nos planos mais altos, lá nos técnicos que fazem esse planejamento. Cada um de nós reencarna onde precisa, dentro do seu nível de condicionamento, de capacidade de absorção e das suas necessidades de aprendizado. Mas cuidado, esse negócio de falar, eu queria saber se eu morei na Europa, se foi nos Estados Unidos. Cuidado, porque existe uma chance de mais de 99% a gente quebrar a cara, porque tem um mecanismo que a gente não pensa. Se essas lembranças estão lá no perispírito e eu não lembro, significa, segundo a psicologia, que elas são inconscientes. Elas existem, mas eu não lembro. E às vezes essa culpa inconsciente corrói a gente. Quando você vai para uma sessão de terapia de vivências passadas, aquilo sai do inconsciente e vem para o consciente. Quando você voltar do trânsito, você vai lembrar tudo.
Aí você tem uma culpa te corroendo. O que será isso? Vou fazer terapia de vivências. Aí você descobre que na encarnação passada você matava crianças e estuprava. Você já tinha culpa, e agora? Por isso que é terapia. O terapeuta tem que, além de te levar a lembrar, ele tem que trabalhar aquela culpa. É terapia, quase como psicoterapia mesmo. Só com um componente a mais, que é a reencarnação. E se o terapeuta não souber trabalhar a culpa com você, o que vai acontecer? Você vai sair dali pior que você chegou, vale a pena? E você tem como garantir que o terapeuta sabe trabalhar? Então não arrisca. Pede oração, pede orientação nas suas preces. Senhor, por que eu tenho essa culpa em mim? O que aconteceu? Me ajuda a entender. Que aí é um mecanismo interno, não é gente agindo de fora para dentro, é você agindo de dentro para fora. Aí a transformação é verdadeira. Por quê? Porque na sabedoria de Deus ele vai te dar a resposta? Vai, mas no ritmo que você consegue absorver. Agora vai perguntar para o terapeuta, ele joga um balde de água fervendo na sua cara e aí? Vale a pena? Esquecimento do passado. Se Deus fez a gente esquecer através do mecanismo do inconsciente, é para deixar assim. E vamos buscando essas informações através do autoconhecimento, da prece, da meditação. Pega essa musiquinha que vocês ouvem aqui antes da palestra, bota lá no teu quarto, senta em silêncio e começa a meditar. É sintonia. Você vai sintonizar com o mais alto e muitas respostas vão ser ofertadas. Isso está na lei de adoração, livro dos Espíritos. E para encerrar, o último subtítulo que Kardec... Não é o último que ele comenta, tá? O último que nós vamos trazer para vocês. Ele chamou de motivos de resignação. O que é resignação, gente? Quando eu me resigno frente a uma situação, eu estou fazendo o quê? Aceitando, ótimo, mas que tipo de aceitação a doutrina espírita nos pede? Quem trabalha com esse conceito é Joana de Ângeles, num livro extraordinário, embora um pouco difícil, você tem que ler com muita calma, chama Dias Gloriosos. Ela vai nos dizer que existem no mínimo 2 tipos de aceitação. Uma delas, infelizmente, é a que a maioria de nós faz, a aceitação passiva. Aceita, mas cruza os braços e fica esperando um milagreiro vir aqui resolver o problema. Aceita, mas cruza os braços e fica revoltado, quando na verdade aceitou, mas não aceitou, concorda? É isso. Essa é a aceitação passiva. Mas existe a aceitação ativa, que é a aceitação unida à sabedoria. Então isso aqui tudo tem uma causa? Tem. Então vamos buscar essa causa para que eu possa plantar melhor, para que eu possa aprender com os meus erros, para que eu possa me conhecer. Essa é a aceitação ativa. Busque a resposta, mas que a resposta seja transformada em reforma íntima. E com todas essas informações que Kardec nos traz, que Emmanuel nos traz, já que Kardec falou em motivos de resignação, me ajuda agora. Nós temos motivos para nos resignar? Temos? Não, nós temos a obrigação de nos resignar. Porque bendita a doutrina espírita que está clareando para a gente. Só que eu costumo dizer que a doutrina espírita é um oceano, mas nós estamos absorvendo um copinho de café. Nós estamos com um oceano na frente e pegando água com um copo de café. Conversa com os espíritas. O que os espíritas só sabem falar disso em termos de espiritismo? O que é? Mediunidade e reencarnação, só. Como se a doutrina espírita fosse só isso. A doutrina espírita é a maior ferramenta pedagógica que Deus ofereceu na história da humanidade. Por favor, eu desafio. Me mostra outra doutrina que tem tanta informação clara igual essa. Qualquer outra doutrina, você vai ter que peneirar toneladas de cascalho para achar gramas de ouro. A doutrina espírita você não peneira nada nos livros sérios. Você pega Kardec, Chico, Divaldo, Hermínio Miranda, J. Herculano Pires, aí eu poderia perder o óculos, perder não, né? Eu poderia dedicar horas aqui a só falar de livro sério. Nesses livros você não peneira nada. Se você ler 100 páginas, você aproveita 100 páginas. E o livro de Leon Denis? Maravilhoso. Eu não conheço a obra de Leon Denis. Eu tenho que admitir publicamente, é uma falha minha, porque eu me apeguei demais a Kardec
E de uns anos para cá me apeguei, mano. Então eu falhei em termos de Leon Denis, Camille Flammarion, os continuadores de Kardec, eu falhei. Vou ter que entrar na obra desse povo mais cedo ou mais tarde. Mas é extraordinário, bem lembrado. Obrigado. Ivone Pereira. Perguntaram para Chico Xavier: Chico, cita um médium ou uma médium que você admira. Adivinha quem ele citou? Ivone do Amaral Pereira. E vou jogar uma informação aqui que talvez deixe alguns bravos. Algumas pessoas talvez não gostem, até aqueles que vão assistir o vídeo. O Brasil recebeu 2 médiuns de revelação, aqueles que têm condições de revelar teorias: Chico e Ivone Pereira. Tudo que vier por outro médium, lê com atenção e não aceita cegamente. Porque está cheio de novas teorias aí agora, que se você olhar, fala: meu Deus, que desmente Kardec. Nós recebemos 2 médiuns que têm capacidade de revelar essas teorias: Chico e Ivone Pereira. Gente, o resto, toma cuidado. Talvez vocês vão ficar bravos: ah, mas e o fulano? Vai com calma, leia e vê se tem fundamento em Kardec. Se não tem, descarta. O próprio Emmanuel falou isso. Emmanuel falou isso. Aonde a minha obra desmentir Kardec, fica com Kardec. Kardec também falou: aonde a ciência evoluir e o meu princípio ficar para trás, fique com a ciência. Aliás, eu posso extrapolar esse comentário, gente. Jesus alguma vez chamou para ele a responsabilidade? Quem vem a mim vai ao Pai. Quem me conhece, conhece ao Pai. Kardec alguma vez deu uma de gostoso? A obra é dos Espíritos. Ele vai dizer no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo que a primeira revelação está centrada em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira nos Espíritos. Ele não chamou para ele. Chico Xavier alguma vez deu uma de mão? Eu sou um carteiro, estou trazendo o recado dos outros. Então, quando eu vejo determinados médicos, determinados palestrantes criando um corpo de discípulos, eu falo: Jesus, perdoa esse criatura. Porque o verdadeiro mestre não forma discípulos, ele forma novos mestres que vão descentralizar o trabalho. E tem gente vaidosa pra caramba. Tem gente vaidosa pra caramba. Chega aqui e senta, autografar livro. Gente, quem somos nós? Quem sou eu para escrever um livro? Não sei, se Jesus achar que deve, lá na frente eu penso nisso, mas por enquanto o meu trabalho é esse aqui. E é só o que eu sei fazer e bem mal feito. Eu venho aqui, ofereço o melhor que eu tenho, espero que vocês absorvam alguma coisa, porque isso está mudando a minha vida. Mas é o máximo que eu posso ofertar. E tem gente, não sei se vem aqui a essa casa, ele enche isso aqui de livro, senta aqui para vender, fazer comércio dentro de casa espírita. Aquele ambiente que nós falamos assim: ah, os espíritos chegaram primeiro que nós, higienizaram o ambiente, o cara vem fazer comércio aqui dentro. Desculpa, não sei se eu devia falar isso, mas alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Tem que fazer comércio aqui dentro. E dinheiro, e troco, quando a gente deveria estar em prece, sintonizado com o alto. Não é criar ambiente místico, gente. Dia virá em que as nossas casas vão ter a psicosfera que uma casa espírita tem. Mas por enquanto a gente precisa de um ambiente puro para a gente recarregar as baterias. Só que um ambiente que é purificado pelos espíritos, a gente vem aqui e estraga ele. Alguém tem que falar isso, infelizmente. Na manhã de hoje fui eu, peço que vocês me perdoem. Mas alguém tem que mostrar. Nós temos obrigação de nos resignarmos, porque Deus nos ama. Você acha que Deus olha e fala assim: aquele ali vai sofrer, você vai se ferrar a encarnação inteira, vagabundo? Você acha que Deus faz isso? Cada um de nós sofre porque já plantou e não tem como mudar o plantio. Mas com o conhecimento espírita, eu não mudo a colheita, mas eu mudo a minha forma de encarar a colheita. Por isso que Kardec vai trabalhar com o conceito de bem-aventurados os aflitos. A gente vai olhar para nós mesmos e falar: graças a Deus, eu cheguei nessa encarnação muito endividado e vou sair devendo um pouco menos. E com todas essas dívidas que eu estou pagando, eu estou buscando experiências, para que na próxima vez em que eu for testado, a minha chance de levar um tombo de novo, do mesmo erro, diminua cada vez mais. Obrigado.